com vocês. Estou trazendo agora a parte 2 da mineração. Lembrando que na aula número 1 sobre mineração no Brasil, eu falei sobre esse ciclo do ouro. Foi um momento muito importante para o Brasil colonial. É importante conhecermos um pouco sobre as consequências que a mineração trouxe para o Brasil desse período. E quando nós pensamos nas consequências, é interessante lembrar sobre as regiões que começam a se interligar, o movimento das cidades, as cidades começam a crescer, um grande fluxo de pessoas e também a mudança do eixo econômico antes, nas faixas litorâneas do Nordeste, agora elas passam para as regiões Sul-Sudeste, ok? E com destaque para a mudança da capital em 1763, que era em Salvador, passa a ser o Rio de Janeiro, para melhorar, para aprimorar a fiscalização sobre a produção aurífera, né? Que ocorre na região de Minas Gerais, que é onde tem o grande centro Vila Rica. Mas a mineração trouxe também a questão da prosperidade, e essa prosperidade vai levar também a um florescimento das artes de uma forma geral. E nesse sentido, hoje, aqui nesse momento, nós iremos falar um pouco sobre o barroco mineiro, vamos falar um pouco do arcadismo, que eu gosto muito do arcadismo, com os principais artistas, e depois uma comparação da sociedade açucareira e a sociedade mineradora, porque é sempre lembrada nas atividades escolares e também nos principais vestibulares. Mas vocês sabem do meu bordão, é nos slides que nós nos resolvemos. Então vamos para os slides, meus amigos, depois dessa introdução bacana aí, né? Então, do slide atual, eu estou aprendendo isso aqui também, gente, confesso que eu não sou muito bacana, tudo bem? Enfim, é bacana a gente falar um pouquinho do barroco, né? O barroco e depois do arcadismo, o barroco que vai surgir em reação ao Renascimento, lembrando, surge na Itália, o arcadismo também vai surgir na Europa, o renascentismo e o barroco surgem nas cidades italianas super ricas, depois ela espalha ali pela Europa, né? Mas é importante, quando nós falamos do barroco, é interessante também falarmos um pouco da reação. Existe um movimento político-religioso na Europa, a gente está falando da reforma protestante, e a igreja ela procura barrar os avanços, né, do protestantismo, e lógico que a arte, nesse momento, vai estar a serviço desses objetivos da igreja, tá bom? Enfim, então, o barroco vai ser introduzido no Brasil, né, por intermédio dos jesuítas, a princípio com objetivos claros de catequização, né? E depois ela vai ter uma expansão, né, para os centros da produção açucareira naquela época, principalmente no Nordeste, em especial Pernambuco e Bahia, por meio da igreja. E com um grande destaque aí, quando a gente fala do barroco brasileiro, não posso deixar de falar do Gregório de Matos, né? Que é um advogado e um camarada com uma personalidade muito rebelde, eu diria assim. E ele tinha lá a alcunha, né? A boca do inferno, né? A boca do inferno, porque ele, através das suas críticas, né? Ele direcionava as suas críticas para aspectos da sociedade, principalmente a igreja e também o governo, enfim. E o Gregório de Matos acaba sendo perseguido pela Inquisição e vai ser degradado e vai ser exilado lá para Angola, ok? Gregório de Matos é sempre também lembrado nos vestibulares, tá bom? Então fiquem atentos também nas provas de vestibulinhos, tá bom? Enfim, então o Gregório de Matos é o boca do inferno, ele é sempre lembrado pelas críticas que se direcionavam ao governo, à igreja, parcela da sociedade, tá bom? E acaba sendo perseguido pela Inquisição e convidado, né, a exilar. Convidado não, foi degradado mesmo, vai morar em Angola, tá bom? Então é bacana a gente
falar nisso, ok? Então, é lógico que esse barroco é introduzido pelos jesuítas em especial e também por alguns colonos portugueses, ok? E vai gerar uma grande produção artística aqui no Brasil, tá bom? Ela vai ter grande força nas cidades auríferas, ou seja, como falei para vocês há pouco, a mineração traz a prosperidade. Lembrando que os filhos da elite estão indo para a Europa estudar nas principais universidades, depois, mais tarde, vão trazer novas ideias artísticas para o Brasil, inclusive também pensamentos filosóficos, como é o caso do iluminismo, enfim, neoclassicismo, o arcadismo, e vamos apresentando aí aos poucos na nossa apresentação aqui, né? Lembrando que esse barroco é uma expressão artística, um movimento artístico, ok? É criado pela Igreja Católica, com grande influência da Igreja Católica. Aliás, a palavra barroco, né, na etimologia, significa algo grotesco, porque ela vai ser um contraponto às manifestações artísticas do Renascimento. A gente vai falar um pouquinho desse barroco, ok? Embora, anota aí, tanto o barroco quanto o Renascimento, eles se inspiram na antiguidade clássica, ou seja, Grécia e Roma. Entretanto, a forma que eles irão reinterpretar tudo isso e se demonstrar nas suas artes terão perspectivas super diferentes. Eu diria que o Renascimento, ou seja, a arte dos renascentistas, elas estão muito presas ao detalhe, né? E não preocupados com o todo da obra, e o barroco muito mais preocupado com a harmonia do conjunto, procurando, através do seu observador, incentivar ou despertar uma espiritualidade, ou seja, lembrando que esse movimento está a serviço da igreja para reforçar a emoção, a sua espiritualidade, e o Renascimento já é uma arte extremamente voltada para o individual, apostando numa lógica racional, nas proporções, na melhor medida e inspirada no humanismo. O barroco tem aí uma ideia de contraste, né? Ele vai ser dualista, ao mesmo tempo ele é antropocêntrico, ao mesmo tempo ele é teocêntrico, se puxando para o teocentrismo, ok? Enfim, e isso aí são informações precisas para você fazer uma boa obra, ok? Já que o barroco, não se esqueça, tem um grande foco nas suas manifestações artísticas, seja na escultura, seja na arquitetura, ou seja, na pintura. A ideia dela é surpreender o observador, maravilhar, né? Trazer a ideia que ele esteja indo para os céus, enfim. E por isso o barroco vai apostar muito nas curvas, né? Nas tonalidades, no escuro, naquele contraste de luz e escuro, justamente porque quando a pessoa tem contato com aquilo, vai abrir nela a espiritualidade. E aí, lógico, havia a manipulação da igreja atrás disso tudo, tá bom? Bom, então, acho bacana, e o maior expoente do nosso barroco, né, do barroco mineiro, tá aí o Aleijadinho, muito importante, tá bom? Francisco Lisboa, ele era filho de um português com uma negra, ok? Enfim, mas tinha um talento muito grande, tá bom? Enfim, deixa um legado, deixa uma obra muito bacana, vou mostrar aí, representante do barroco mineiro, tá bom? Junto com o mestre Ataíde, são duas expressões do barroco mineiro. E aí, um exemplo que eu disse para vocês da perspectiva do barroco, né? Você entra num lugar desse e você parece estar no céu, não é verdade? Ok? Então, muitas dessas igrejas foram projetadas pelo mestre Ataíde, também pelo Aleijadinho, ou seja, grandes expoentes mesmo, tá bom? Ou seja, muito importante. E lembrando que esse movimento artístico, ele também vai acabar facilitando o doutrinamento católico, né? E vai trazer para dentro das suas construções, das suas edificações, a ideia de esplendor e grandiosidade. Lembrando que o barroco ele tem como objetivo, já falei sobre isso para vocês, né? Primeiro,
ele mexer com o emocional da pessoa. Repara, você entra num lugar desse, né? Olha aí, ó, uma imagem dessa, né? Então, mexer com o emocional das pessoas e aumentar essa espiritualidade. Como que ele vai fazer isso? Ele vai convidar esse observador a refletir sobre as coisas terrenas, as coisas celestiais, não é isso? Enfim, você tem aí essa coisa do teocentrismo, do antropocentrismo, tá? Mas sempre puxando brasa para o teocentrismo, né? Outras obras aí do Aleijadinho também, tá bom? Nas principais igrejas de Vila Rica, que é Ouro Preto, muito bacana, na escultura, muito bacana. Então eu trouxe para vocês algumas imagens do Aleijadinho, tá? Olha aí que eu falei para vocês, né? A ideia da grandiosidade, ou seja, quando você entra nessa igreja, você, né, olha aí, você tem essa visão aí, e aí você parece que você está no céu, né, gente? Então, você fica muito mais emotivo, que é bem diferente da arte renascentista, onde o tema é sempre voltado para as concepções do homem, o homem no centro de tudo, o homem passa a ser o grande detalhe a ser compreendido, enfim, aquela ideia, né? Deus deixa de ser o centro do entendimento e o homem passa a ser o centro de todas as atenções. E aí, no caso da arte renascentista, ela vai ser articulada dentro de uma lógica racional, e aí eles vão pensar mais nas proporções, nas medidas rigorosas. É só lembrar lá das obras do Leonardo da Vinci, dessa turma toda, você vai perceber, né, que eles são muito preocupados com as formas, com os detalhes. Já no caso do Barroco, ele vai abandonar essa lógica racional e vai explorar uma lógica mais emocional para dentro do homem, tá bom? E lógico que isso vai gerar grandiosos resultados, tá bom? Aí mais obra aí do Aleijadinho para vocês, tá bom? Isso é o grande Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, outra personalidade muito importante no barroco mineiro, tá bom? E sempre trazendo a ideia de perspectiva que eu falei para vocês, o claro, o escuro, o pecado e o perdão, sempre nesse dualismo que vai funcionar as obras do barroco, tá bem? Aí, ó, tá vendo? A ideia que você vai para o céu, tá bom? Muito maravilhoso mesmo. Eu acho que eu dei uma boa aula aqui para vocês sobre barroco, tá? Outro movimento muito bacana é o arcadismo, né? O arcadismo que vai surgir lá na Europa, tá bom? E o nome arcadismo se refere a Arcádia, uma região lá do Peloponeso, bucólica, né? Essa palavra bucólica é legal, vocês terem contato com essa palavra bucólica. Por quê? Porque isso às vezes aparece na prova, né? O que é bucólico, né? Então, o que é? Bucólico é aquela pessoa ou obra que está relacionada àquela vida do campo, dos costumes, né? Aquela vida pastoril. Porque essa arte do arcadismo, ela tenta mostrar para as pessoas uma vida calma, tranquila, com paz. Então, eles vão sempre usar nas suas imagens um lugar de campo, de floresta, onde ali está a felicidade, a alegria. Sempre existe aí uma fuga das cidades, e é muito característico do arcadismo, tá bom? Enfim, então o nome arcadismo vem daí, né, referência a essa cidade lá do Peloponeso, na Grécia, tá bom? E vai existir um grande movimento no Brasil também, a partir do século XVIII, tá bem? Muito legal. Então, essas obras vão te trazer a ideia que você está ligado, conectado à natureza, né? Trazer a ideia da leveza. Ou seja, você começa a perceber uma vida calma. E também a gente pode pensar em outras coisas, também como o carpe diem, né? A ideia de aproveitar o dia. Mas o que eu vou fazer para aproveitar o dia, né? O carpe diem? O que eu faço isso? Né? Então, eu tenho que ter uma vida, entender que a vida é breve, ela tem um futuro incerto, então eu preciso viver para viver eu preciso me distanciar das inquietações, tá bom? Lembrando que essas inquietações eu tenho que ter uma vida calma, né? Ou seja,
idealizar lugares amenos, uma paisagem agradável, tá? Propiciar também um lugar que eu posso ter ali encontros amorosos, viver o amor, né? Então você tem que ter uma vida com paz. Por isso eu tenho que fugir das cidades. Então você já vê que essa ideia de fugir das cidades, isso já existe há um bom tempo. Então o século XVIII não é diferente, tá bom? E lembrando que toda essa obra, né, ela vai ser exposta de uma forma natural e simples, tá bom? Então, tá aí minha contribuição para vocês sobre o arcadismo, as principais características, o bucolismo, né, que eu falei para vocês, expliquei por quê, tá bom? Então, o arcadismo chega e desenvolve na segunda metade do século XVIII, em pleno auge do ciclo do ouro na região de Minas Gerais, e também neste momento que ocorre a difusão do pensamento iluminista, principalmente entre os jovens intelectuais e artistas de Minas Gerais, desta região que fervia culturalmente e socialmente nesta época, saíram os grandes poetas. Então aí, ó, os caras aí, ó, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio Gama, essa turma depois elas irão para o neoclassicismo, tá bom? Que vai trazer para dentro da sua arte perspectivas racionalistas, equilibradas, a ideia de ordem, né? Enfim, mas tudo de uma forma moderada também. Enfim, inclusive alguns desses caras aí vão participar ativamente do movimento conhecido por Inconfidência Mineira, tá? Então aqui uma ideia aí para vocês, tudo que eu falei, eu não sei se vocês conseguem aí ter uma conexão agora do que eu falei do arcadismo, tá bom? Do que eu falei para vocês do arcadismo, essa coisa bucólica, eu viver, aproveitar a vida. De que maneira eu aproveito a vida? Eu vou aproveitar a vida da melhor forma possível, já que ela é uma vida breve, ela é curta. Então, a arte ela vai meio que se conectar com esse pensamento e vai produzir essas coisas aí que eu estou mostrando para vocês. Aí eu tenho que mostrar a arte para vocês, como é que ela funciona, né? Então, você repara aí uma paisagem, né, aí bem bucólica, né, e também um lugar também para aproveitar a vida. Repara, as pessoas estão com calma, tá com idade, a paz. Isso é muito importante, né? E uma paisagem também que vai transformar para vocês, né, propiciar encontros amorosos também, tá bom? Enfim, muito legal mesmo isso aí, tá bom? Embora mantivesse a base escravista, a sociedade mineira gerenciava da açucareira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu aparecer aqui de novo. Eu sou o professor Slides, já falei para vocês. Qual é o meu trabalho? Eu mostro os slides, vou analisando com vocês. É uma estratégia. Existem outras formas de aula. Eu encontrei essa aí. Achei muito bacana, interessante. Tem gente que eu sei que não gosta, enfim. Tá bom? Mas é importante que existam várias formas, né? Tem outros tipos de aula, com mais edições, enfim. Mas deixa eu mostrar para vocês agora que eu vou finalizar essa aula, tá bom? Eu vou agora diferenciar para vocês a sociedade mineira, a mineradora, perdão, e a sociedade açucareira, beleza? Então, vamos analisar isso para encerrar a aula. Vamos lá, ok? Então, a sociedade mineradora, ela é uma sociedade extremamente urbana. Eu falei para vocês que a mineração vai trazer o desenvolvimento das cidades, ok? Então ela tem um comportamento urbano e menos aristocrático, a coisa do senhor de engenho, aquele patriarcalismo, e de certa forma é um pouco diminuído essa relação, tá bom? É uma sociedade com maior mobilidade social. Já a sociedade açucareira é muito mais fechada, tá bom? Então, embora o minerador que ganhava grana também não deixa de ser um latifundiário, né? Enfim, ele vai, esse latifundiário minerador vai ser o grande líder, né? Mas você tem outras pessoas que se enriquecem, comerciantes, burocratas, tá bom? Então, enfim, e os intelectuais começam a surgir na sociedade mineradora, e você já não vai perceber isso na sociedade do açúcar, tá bom? Então, ela é a sociedade do açúcar escravista estratificada, né? Já a sociedade do ouro, você tem a presença dos núcleos urbanos com elevado crescimento populacional, você tem o mercado interno se desenvolvendo na sociedade do ouro,
Já a vida na sociedade do açúcar é uma vida agrária, né? Ou seja, é uma vida econômica e social em torno do latifúndio, né? Então, as vilas passam a ter um papel secundário, o que vai ser diferente na sociedade do ouro, tá bom? Você tem uma integração do mercado interno no Brasil, ou seja, e mudando o eixo comercial para o Sudeste, lembrando que lá, na sociedade do açúcar, o eixo econômico é o Nordeste, não pode esquecer, uma sociedade patriarcal, onde o senhor de engenho, e eu falo disso na economia açucareira da sociedade patriarcal, ele que comanda a família e todos os seus padrinhados, tá bom? E você vai ter na sociedade mineradora o crescimento do trabalho livre e uma mobilidade social percebida em relação à sociedade de açúcar, que é bem menor, principalmente por causa do carimbo, né? A pessoa, às vezes, podia ficar rica. Então, você tem aí o surgimento também de uma classe média, né? E também a presença já de bancos, enfim, tá bom? O que tem de semelhança, então? O que tem de semelhança na sociedade de açúcar? Ela é integrada também com o mercado de compra de escravos, ou seja, ela usa também, ela é escravagista, desculpa, ok? Enfim, essa é a semelhança da sociedade do açúcar, eles não abandonam a escravidão, ambas são escravagistas, tá bom? Agora, no aspecto social, econômico, existem diferenças bem presentes, tá bom? Bem claras aí. Show de bola? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Enfim, vamos que vamos. Eu espero que tenha ajudado vocês. Um abraço.